Capítulo 1. A riqueza sob a perspectiva de Deus. Esse é o canal Movendo as Montanhas pela Fé. Esse faz parte da nossa nova série. O que a Bíblia realmente ensina sobre riqueza. Para que você não perca, já se inscreva no canal Movendo as Montanhas pela Fé. E ative o sininho. Todos os dias temos um vídeo com uma oração poderosa com os ensinamentos de Billy Graham. Não perca. Introdução. Quando falamos de riqueza, logo pensamos em cifras, propriedades e conquistas materiais. Mas a palavra de Deus nos convida a enxergar a riqueza por outro ângulo, não apenas como aquilo que acumulamos, mas como algo que revela quem é o verdadeiro dono de tudo. A visão bíblica sobre riqueza começa no coração de Deus, que não apenas criou todas as coisas, mas também estabeleceu princípios para que o homem pudesse desfrutar delas de forma equilibrada e justa. A questão central não é ter ou não ter bens, mas sim qual é o lugar da riqueza na nossa vida e qual é o propósito dela diante do Criador. A Escritura deixa claro: prosperidade sem Deus é vazio, mas prosperidade em Deus é bênção, propósito e vida abundante. Neste capítulo, vamos percorrer 7 fundamentos que nos mostram como Deus enxerga a riqueza. Você vai perceber que, para a Bíblia, o foco não está no acúmulo, mas no propósito. Não está em quanto temos, mas em quem serve como fundamento da nossa confiança. Que ao longo deste estudo, o Espírito Santo alinhe o nosso coração à perspectiva divina, para que aprendamos a ser mordomos fiéis e não apenas possuidores temporários. Deus é o dono de toda a prata e ouro. Ageu 2 versículo 8. A primeira verdade que precisamos firmar em nosso coração é que Deus é o dono de tudo. Em Ageu 2 versículo 8, ele declara: minha é a prata, meu é o ouro. Isso significa que nenhum recurso, nenhuma fortuna e nenhuma riqueza realmente pertence ao homem. Somos apenas administradores temporários daquilo que já tem dono. Essa realidade confronta a mentalidade humana que tende a se apegar aos bens como se fossem absolutos. Quando entendemos que tudo o que temos veio das mãos de Deus, passamos a enxergar o dinheiro e as posses não como um fim em si mesmos, mas como ferramentas que devem estar a serviço do reino. O ouro pode estar nos cofres, a prata pode estar nos bancos, mas sua origem sempre remete ao Criador. Ele é quem estabelece os ciclos da terra, quem dá força ao trabalhador, quem abre portas de provisão. O ser humano pode se esforçar, pode negociar, pode multiplicar talentos, mas, no final, tudo é fruto de um recurso que não nasceu em suas mãos, e sim no coração do Eterno. Reconhecer a soberania de Deus sobre as riquezas gera 2 atitudes: humildade e confiança. Humildade para não se vangloriar do que possui, e confiança para não temer quando os recursos parecem escassos. Se o dono de tudo é o nosso Pai, então jamais ficaremos desamparados. 2. A criação foi feita com abundância para o homem. Gênesis 1 versículo 28 ao 30. Desde o princípio, Deus estabeleceu a terra como um lugar de abundância para o ser humano. Em Gênesis 1 versículo 28 ao 30, vemos que, ao criar o homem e a mulher, Ele os abençoou e lhes concedeu domínio sobre os recursos naturais, entregando a eles sementes, frutos e animais como provisão. A mensagem é clara: o Criador não planejou escassez, mas abundância. Entretanto, essa abundância não é sinônimo de desperdício ou exploração egoísta. Deus estabeleceu um equilíbrio na criação. Tudo o que Ele fez possui um propósito. A terra produz alimento, as águas sustentam a vida, o sol e a lua regulam os ciclos. A abundância, portanto, deve ser administrada com responsabilidade e gratidão. O pecado, porém, distorceu essa perspectiva. A avareza, a injustiça e a má administração fizeram com que muitos experimentassem escassez, não por falta de provisão divina, mas por abuso humano. Assim, vemos que a abundância criada por Deus não foi anulada, mas muitas vezes mal utilizada. Quando compreendemos que a criação foi entregue como presente, aprendemos a viver de forma equilibrada, trabalhando, colhendo e desfrutando, sem idolatrar os bens materiais. O apóstolo Paulo lembra em 1 Timóteo 6 versículo 17, que Deus nos concede todas as coisas ricamente para delas gozarmos. Ou seja, riqueza e abundância, quando vividas sob a perspectiva divina, são parte do cuidado paternal de Deus e devem nos conduzir à gratidão e à mordomia fiel. 3. O princípio da mordomia. Somos administradores, não donos. Salmo 24 versículo 1. O salmista declara:
Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Salmo 24, versículo 1. Esse versículo fundamenta a doutrina da mordomia cristã. Tudo pertence a Deus, e nós apenas administramos os recursos que Ele nos confiou. Essa verdade muda completamente a maneira como lidamos com a riqueza. Se entendemos que não somos donos, mas mordomos, então cada decisão financeira, cada investimento, cada escolha de consumo deve ser feita à luz da vontade do Senhor. Isso nos impede de agir com egoísmo e nos chama a sermos gestores sábios, pensando sempre no impacto eterno do que fazemos com o que temos. Jesus reforça esse princípio em Lucas 16, ao ensinar que aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. A fidelidade na administração não é medida pela quantidade de bens, mas pela obediência no uso do que nos foi confiado. Ser mordomo é viver com consciência de que um dia prestaremos contas ao verdadeiro dono. Essa perspectiva também traz paz. Se os recursos pertencem a Deus, então a nossa segurança não está nos números da conta bancária, mas no caráter daquele que provê. O mordomo fiel não teme a perda, porque sabe que o dono de tudo é soberano para tirar e também para multiplicar. Portanto, a mordomia nos lembra que a riqueza é transitória, mas a fidelidade permanece como testemunho diante de Deus. 4. A verdadeira riqueza vem da bênção do Senhor. Provérbios 10, versículo 22. Provérbios 10, versículo 22 declara: a bênção do Senhor é que enriquece, e não acrescenta dores. Esse versículo nos mostra que a verdadeira prosperidade não depende apenas de esforço humano ou de estratégias de mercado, mas da intervenção graciosa de Deus. O homem pode trabalhar dia e noite, acumular bens e conquistar posições, mas se isso não for acompanhado da bênção do Senhor, o resultado será vazio, muitas vezes acompanhado de aflições. Quantas pessoas possuem riqueza material, mas vivem presas à ansiedade, à solidão ou ao medo de perder o que têm? Essa não é a prosperidade que vem de Deus. A bênção divina, por outro lado, gera equilíbrio e paz. Ela não se limita a números, mas alcança todas as áreas da vida: saúde, relacionamentos, propósito e eternidade. Prosperar com Deus significa desfrutar do que Ele nos dá sem peso de culpa ou escravidão. É viver a abundância como fruto da graça, não como resultado de idolatria. É importante notar que a bênção do Senhor não anula a necessidade do trabalho diligente, mas o potencializa. O esforço humano encontra seu verdadeiro valor quando está alinhado com a graça divina. Assim, podemos descansar no fato de que não precisamos correr atrás de riqueza a qualquer custo, pois o que realmente nos enriquece é a presença de Deus em nossa vida. 5. O equilíbrio entre trabalho humano e provisão divina. Deuteronômio 8, versículo 18. Deus disse ao povo de Israel: lembrem-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Deuteronômio 8, versículo 18. Esse versículo une dois elementos fundamentais: o trabalho humano e a provisão divina. O trabalho é parte do plano de Deus para o homem desde o Éden. Cultivar a terra, desenvolver talentos, gerar frutos do esforço. Tudo isso é nobre e digno. No entanto, a Bíblia adverte contra a autossuficiência. O ser humano não deve se gloriar do que alcança, porque até mesmo a força para trabalhar vem de Deus. Aqui encontramos o equilíbrio. Prosperidade não é fruto apenas de suor, nem apenas de oração, mas da parceria entre o homem que trabalha e o Deus que capacita. Quem ora sem trabalhar corre o risco da estagnação. Quem trabalha sem reconhecer a mão de Deus corre o risco da soberba. A verdadeira riqueza nasce dessa combinação: mãos que se esforçam e corações que dependem do Senhor. Quando entendemos isso, deixamos de idolatrar o trabalho e também de negligenciá-lo. Aprendemos a enxergar cada oportunidade, cada habilidade e cada porta aberta como expressões da fidelidade de Deus. Assim, o equilíbrio entre esforço e graça nos conduz a uma prosperidade saudável, aquela que honra o Criador e abençoa a criação. 6. A riqueza como ferramenta para cumprir propósito. Gênesis 12, versículo 2 ao 3. Quando Deus chamou Abraão, Ele lhe disse: abençoarei você, e você será uma bênção. Nesse chamado, percebemos que a riqueza e a prosperidade não têm como objetivo final o acúmulo pessoal, mas sim o cumprimento de um propósito maior.
Deus enriqueceu Abraão, não para que ele vivesse em luxo egoísta, mas para que fosse instrumento de bênção às nações. Essa é a lógica do reino. A prosperidade é sempre missionária. Cada recurso que chega às nossas mãos deve ser canalizado para glorificar a Deus e servir ao próximo. A riqueza, portanto, não é um fim, mas um meio. Ela pode sustentar ministérios, ajudar os necessitados, promover justiça, gerar oportunidades e testemunhar o amor de Deus ao mundo. Quando usamos nossos bens com essa perspectiva, o material se transforma em espiritual e o temporário em eterno. Infelizmente, muitos confundem prosperidade com ostentação, mas a Bíblia nos mostra que prosperidade verdadeira está em cumprir o propósito para o qual fomos chamados. O rico egoísta morre e nada leva, o mordomo fiel parte, mas deixa um legado de bênçãos que ecoa na eternidade. Portanto, toda riqueza deve ser avaliada pela pergunta: isso cumpre o propósito de Deus em minha vida? Se a resposta for sim, então estamos usando o que temos da forma correta, como Abraão foi chamado a fazer. 7. O chamado à fidelidade com o que recebemos. Lucas 16, versículo 10 a 11. Jesus afirmou: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Essas palavras nos mostram que a riqueza, seja pequena ou grande, é sempre um teste de fidelidade. Deus não avalia apenas a quantidade que possuímos, mas a forma como lidamos com ela. Um coração fiel não se mede pelo valor que administra, mas pela obediência em usá-lo segundo os princípios do reino. Assim, tanto que possui muito quanto que possui pouco podem agradar a Deus, desde que usem seus recursos com integridade. A fidelidade com o pouco prepara o caminho para maiores responsabilidades. Deus não entrega tesouros eternos a quem desperdiça os temporais. Por isso, cada ato de generosidade, cada decisão justa e cada investimento no reino conta diante de Deus. Essa fidelidade também nos livra da comparação. Muitos se frustram porque acham que têm menos que os outros, mas Jesus ensina que o importante não é o quanto recebemos, mas o quanto somos fiéis com o que temos. Afinal, no fim, prestaremos contas não da riqueza dos outros, mas daquilo que nos foi confiado. Ser fiel no pouco é, portanto, a maior prova de confiança em Deus e o caminho para experimentar maiores dimensões de sua graça. Conclusão: a perspectiva bíblica sobre a riqueza começa e termina em Deus. Ele é o dono de tudo, o Criador da abundância, o que nos chama à mordomia, o que abençoa, o que capacita, o que dá propósito e o que exige fidelidade. A riqueza, sob a ótica divina, não é idolatria nem ostentação, mas ferramenta de vida, justiça e missão. Se entendermos esses princípios, aprenderemos a viver não como escravos do dinheiro, mas como servos do reino, sabendo que a verdadeira prosperidade está em alinhar nossos recursos com a vontade de Deus.